No centro de Ipatinga, vários funcionários da região se mobilizaram em frente à companhia, reivindicando alguns direitos já adquiridos e que, segundo eles, a CEMIG não pretende mais arcar. Em conversa com Ézio Luiz e Silva, coordenador do Sindeletro, Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais, Regional Vale do Aço, ele detalha sobre o porquê desta greve, que até o momento é por tempo indeterminado. Os trabalhadores da CEMIG, representados pelo Sindeletro, que abrange grande parte do território do estado de Minas Gerais, estão em greve. A gente decidiu por fazer a greve porque as negociações para a celebração do acordo coletivo para o próximo período se frustraram, e essa frustração começou desde o início, porque apesar da empresa dizer que tem rodadas de negociação, a gente sabe que uma das táticas das empresas quando senta para negociar é enrolar, a palavra é essa, de maneira que a gente perde muito tempo e não consegue ser ouvido. Então foram frustradas as negociações porque venceu a database, e não tendo mais como continuar discutindo, a gente optou pelo caminho que nos sobrou, que é a greve e o dissídio coletivo. E neste caso, quais as reivindicações que estão sendo feitas? Veja bem, esse sindicato, essa categoria é uma categoria de muitas conquistas, mas de uns anos para cá, assim como muitas outras categorias, o que a gente tem feito é resistir. Então, contra tudo que se pudesse esperar da celebração de acordo coletivo, a gente não está frustrado em relação às nossas reivindicações. As nossas reivindicações, elas foram ignoradas, e a empresa colocou a pauta dela, e a pauta da empresa é de retirar garantias que a gente já tinha conquistado, e garantias muito importantes que envolvem perda, inclusive para aposentados. Esses principais itens de perda, o nosso plano de previdência privada, uma garantia que a gente tem de viver uma vida digna na velhice, a gente está sofrendo ataque na representatividade com o claro propósito de impor perdas para os segurados, para os empregados que são associados. Um outro motivo é a proposta de quitação plena. Eu ainda não tinha ouvido falar disso, de você afastar a pessoa do acesso ao judiciário, que é uma garantia constitucional. Essa CEMIG vem propondo criar um programa de quitação plena anual, que significa chegar para o empregado e ele assinar um documento de que ela não deve nada relacionado com débito trabalhista. De maneira que, se ele for no judiciário reclamar alguma vez, se porventura for constrangido, se porventura for assediado moralmente, ele está abrindo mão de acessar a justiça para reclamar os seus direitos. Um outro ponto grave de perda é a retirada do patrocínio da empresa do seguro de vida dos aposentados. É retirada mesmo, você não tem seguro de vida da agora para frente. A CEMIG quer acabar com qualquer centavo daquilo que ela chama de custo pós-emprego. E isso entra, como eu estava falando, de não patrocinar o seguro, que é justamente o momento que a gente naturalmente está mais sujeito a precisar. E vocês aguardam uma decisão da CEMIG em relação a essas propostas, essas reivindicações dos funcionários aqui da companhia, ou já conseguiram entrar em algum tipo de negociação? Há pretensão disso? A pretensão, ela sempre há, até porque a lei exige que você tente eliminar todas as possibilidades que não sejam processuais, e a gente já fez todas as tentativas. Me perdoe, vale considerar aqui que coisa que eu nunca tinha visto também na minha vida trabalhando na CEMIG, é a empresa apresentar a primeira proposta dela depois da data que seria a data base. Ou seja, se não fosse uma prorrogação dos 45 do segundo tempo, ela teria apresentado a primeira proposta com a data base vencida. De maneira que não restou mesmo possibilidade de conversa, mas ainda assim, a gente cumpre o nosso papel de buscar a intermediação do Ministério Público, do Judiciário, nessa fase pré-processual, mas como é uma fase que não é obrigatória, como a gente já previa, a CEMIG não compareceu e ela não comparece. E aí resta o dissídio coletivo e a greve, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. E essa greve é por tempo indeterminado? É por tempo indeterminado. Repórter Sandra Serafim.